Olá, tudo bem? Começa agora o meu, o seu, o nosso Diário de Sabedoria com o seu amigo, o pastor Roque Júnior, com o tema Não Vou Me Prostrar. Fique até o final desse vídeo e saiba diante de quem você não pode se prostrar e receba o espírito de coragem. Desafio você que já é inscrito a compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, redes sociais, para que possamos alcançar o nosso propósito de 5.000 inscritos. Com a ajuda de Deus, com a sua ajuda, já deu tudo certo. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o seu like, dá uma bicuda nesse like para o crescimento do nosso canal e para uma boa avaliação dos nossos vídeos. E vamos para o tema do Diário de Sabedoria de hoje. Não vou me prostrar. A luta do ser humano é a luta da adoração. A Bíblia Sagrada fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O propósito de Deus era que o ser humano se prostrasse só diante dele. Mas Deus ele deu livre-arbítrio para o homem escolher quem ele vai adorar, diante de quem ele vai se prostrar. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas da mesma forma que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, o inimigo, Satanás e outras pessoas estão à procura de adoração. E o maior ato de adoração é quando uma pessoa se prostra, é quando uma pessoa se entrega. E conforme a Bíblia Sagrada, nós vamos falar de algumas coisas que você não deve se prostrar. A primeira coisa que você não deve se prostrar é diante do pecado. A Bíblia fala que Deus fez Adão, criou Eva e colocou eles no jardim. E a única coisa que Deus pediu foi a obediência. E Deus pediu para que eles não viessem pecar. A Bíblia fala que Adão e Eva se prostrou diante da terceira voz da serpente, que estava ali o inimigo incorporado. E a Bíblia fala que no momento que veio o pecado no mundo, veio a morte. Adão se prostrou diante do pecado. E quantas são as pessoas nessa vida que se entregou ao pecado, se entregou às coisas erradas, se prostrou diante da tentação e ela não está conseguindo se levantar. Deus está te dando uma oportunidade para você se levantar e não continuar prostrado diante do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se levante, pare de viver uma vida de pecado, pare de viver escarnecendo, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, porque Deus tem uma graça especial para você. Deus tem mudança, transformação, restauração para a sua vida. Então não se prostre diante do pecado. A Bíblia fala acerca do profeta Elias. O profeta Elias foi o homem que Deus respondeu com fogo, consumiu o holocausto ali diante de toda a nação de Israel. Mas a Bíblia fala que uma mulher chamada Jezabel veio colocar costumes pagãos, costumes mundanos, costumes que não agradam a Deus. Você não pode se prostrar diante dos costumes do mundo. A Bíblia Sagrada fala que aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E muitas pessoas estão vivendo dessa forma, estão querendo servir a Deus, tendo comunhão com o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. A Bíblia Sagrada fala que o mundo já está no maligno. Aquele que está limpo, limpe-se mais, mas aquele que está sujo, suje-se mais. Elias não se prostrou diante daquilo que Jezabel impôs para o povo de Israel. E ele enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Azerá. E a Bíblia nos mostra que ele teve vitória, porque ele não se prostrou.
sai dessas coisas que não agradam a Deus. Seja santo como o nosso Deus é santo e você terá a resposta de Deus na sua vida. Terceira coisa que você não pode se prostrar é diante da idolatria. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei da Babilônia fez uma estátua, fez uma escultura com a sua imagem. E ele falou que se não se prostrasse no momento que tocasse os instrumentos, seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. A Bíblia nos mostra que a maioria das pessoas se prostraram diante daquela imagem. O que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Seja uma escultura, seja uma pessoa, seja um objeto, tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A Bíblia Sagrada declara no livro de Salmos, capítulo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor, porque os deuses dele têm boca e não fala, têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta. Torne-se igual a eles aqueles que os fazem e aqueles que os veneram. Não adianta você querer buscar diante de outros, sendo que só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada. Então não se prostre diante da idolatria, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso. Você não pode se prostrar também diante do homem. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Mardoqueu, e Mardoqueu não se prostrou diante de Haamã. Haamã era um dos principais conselheiros do rei, e ele começou a perseguir o povo de Israel, porque a Bíblia fala que Mardoqueu não se prostrou diante dele, e nem o povo de Israel. E ele fez um decreto de morte, para que todo o povo de Israel, no dia 13, fosse exterminado da face da terra. Mas a Bíblia fala que Mardoqueu continuou de pé e não se prostrou diante do homem. Nenhum homem é digno de adoração. O Senhor Jesus, enquanto foi homem aqui na terra, ele foi homem e Deus. A Bíblia fala que chegou um jovem rico e falou: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus falou: por que me chamas bom? Bom só é Deus. Deus que é digno de se prostrar. Não se prostre diante do homem. Pare com essa cultura do puxa-saco. Ah, quem não puxa saco, puxa carroça. Você não precisa ficar querendo adorar homens, se prostrar diante de homens. Você tem que se prostrar diante de Deus. José se prostrou diante de Deus. Deus honrou ele. Mardoqueu conseguiu mudar aquele decreto de morte em decreto de vida, porque ele permaneceu firme diante da presença do Senhor. Outra coisa que você não deve se prostrar diante de decretos de morte que quer impedir de você buscar o Deus verdadeiro. Leis que quer impedir de você buscar a presença do Senhor. Daniel sofreu com isso. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E os inimigos de Daniel, percebendo que não conseguia pegar ele na lei dos homens, fez uma lei para que Daniel não orasse diante do Deus verdadeiro. Daniel não se deixou levar por aquele decreto. Daniel continuou orando, continuou buscando, e a Bíblia Sagrada nos mostra que Daniel ficou firme na presença do Senhor e Deus trouxe resposta diante da vida de Daniel. Daniel foi lançado na cova de leões, e na cova de leões ele teve o grande livramento. Nenhum leão comeu Daniel, porque Daniel não cheirava carne, mas Daniel vivia no Espírito e ele fez a diferença. Quero te dizer que o livramento de Deus está vindo na sua vida. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de buscar. Foi lançado um decreto aqui na Bahia para fechar todas as igrejas no final de semana. E eu coloquei no grupo: a igreja vai permanecer buscando a Deus. Pode fechar os templos, mas não fecha a igreja, porque a igreja somos nós que buscamos, que oramos, que servimos o Deus Todo-Poderoso. E a última coisa que você não pode se prostrar é diante de Satanás. A Bíblia Sagrada fala que ele leva o Senhor Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra
e fala: se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. O Senhor falou: afasta-te de mim, Satanás, porque adorarás só o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Em outras palavras, eu só me prostro diante de Deus. Cuidado, Satanás, ele dá o mundo todo, mas depois ele rouba a alma. Não adianta vender a alma para o diabo, sendo que o sofrimento vai ser eterno. É melhor você se prostrar diante de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Jesus nos ensinou o segredo. Então, através dessa palavra, nós aprendemos diante de quem que nós não podemos se prostrar. Não podemos se prostrar diante do pecado, não podemos se prostrar diante dos costumes mundanos, não podemos se prostrar diante da idolatria, não podemos se prostrar diante do homem, não podemos se prostrar diante de decretos de morte que querem nos impedir de buscar a presença de Deus, e não devemos se prostrar diante de Satanás. Profetizo graça de Deus na sua vida e até um próximo diário de sabedoria, assim Deus nos permitindo.